Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas. Por que as igrejas serão destruídas? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mateus 24, 1. Já na época de Cristo, os discípulos, contaminados pela estrutura da igreja visível, pelo templo, foram passar a Cristo o relatório mensal da igreja. Veja que pedras, que bonito nosso templo, estavam dizendo em outras palavras. Jesus, que era a única razão pela qual aquele templo se mantinha em pé, como fundamento dela, tristemente diz: não ficará aqui pedra sobre pedra. Por que Jesus disse isso? Qual era o problema? O problema é que o povo amava mais o templo do que a verdade. Templo do Senhor é este, era o seu brado. Cristo, o verdadeiro fundamento, era rejeitado e os próprios discípulos estavam embriagados com a beleza do templo visível, esquecendo-se do que realmente valia a pena. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presos a ideias preconcebidas de que a salvação estava nas igrejas ou nos templos, precisavam libertar-se delas. Foi necessária a destruição completa do templo, já que o templo roubava o coração dos homens. A sinagoga era mais amada que a verdade. O templo era o verdadeiro ídolo. Passa o tempo e, como nada de novo debaixo do sol, segundo Eclesiastes 1:9, templo do Senhor é este, ecoa ainda dos membros das igrejas de hoje. Competições entre líderes e membros para ver quem constrói uma igreja, um templo mais bonito, embelezando as pedras mortas e esquecendo-se do verdadeiro templo do Senhor, as pedras vivas, o interior, o espiritual, que somos nós mesmos. E com muito mais força ecoa de templos adventistas nominais, batistas, evangélicos, pentecostais, que, entusiasmados com os relatórios mensais, clamam a plenos pulmões a razão de sua fé na estrutura da instituição. Temos hospitais, temos escolas. Veja que maravilha, Senhor, como são bonitas nossas igrejas. Olha a estrutura, Senhor, a beleza arquitetônica. Construímos só neste ano mais X igrejas. Batizamos mais de tantos, etc, etc, etc. Novamente, a igreja visível de pedras mortas é apresentado ao Senhor como se ele estivesse preocupado com a beleza física de algum templo. É com as pedras vivas que o Senhor se preocupa, com almas e não com templos. O templo agora estava condenado pelas palavras de alguém que não erra. Era só uma questão de tempo. Havia tempo para arrependimento, mas poucos anos depois morreram milhares dentro da estrutura do templo, porque até o último segundo agarraram-se a ela como se pudessem ser salvos por ela, enquanto os verdadeiros cristãos já haviam saído daquelas estruturas há muito tempo, obedecendo a ordem do Senhor. Quando vir de Jerusalém cercada pelos exércitos, fujam para os campos. Lucas 21:20 foi a advertência de Jesus. O templo é adorado e as instituições adventistas, inclusive, que deveriam ser um exemplo ao mundo do protestantismo verdadeiro, nunca esteve tão cercada e tão contaminada pelos exércitos romanos. Doutrinas romanas têm sido inseridas nos acampamentos protestantes e, como foi no passado, assim é agora. A Trindade,
A principal doutrina babilônica e o ecumenismo estão sendo levados a cabo de forma tão vil e escancarada para dentro das igrejas que se dizem de Cristo, que deve causar espanto aos próprios demônios, já que, apesar de avisos contrários, líderes e membros as aceitam de bom grado, sem perceber que é Tito novamente anunciando sua destruição. Porém, tão certo como estavam cegados pelos líderes da época, que até o último momento os enganaram, dizendo: templo do Senhor é este. E aos membros, sem que nenhum sobrasse vivo dentro daquele templo do que eles imaginavam ser a igreja, também hoje os líderes das igrejas agarram-se aos templos, às estruturas, assegurando aos membros que tudo vai bem em Jerusalém, quando o alerta é: não ficará pedra sobre pedra, pois isso ecoa dos lábios de alguns poucos que, ouvindo a palavra do Mestre, percebem já a destruição se aproximando. Estes fanáticos, divisores, dissidentes, conforme são chamados, não têm encontrado receptividade junto ao povo, assim como não teve Elias junto a Acabe ou Jezabel, ou João Batista junto a Herodes ou Herodias. Porém, a mensagem continua. Obedeceremos o clamor dos mensageiros representados pelo quarto anjo, que grita a plenos pulmões a todos os que se agarram às estruturas do templo, ou que confiam sua salvação porque fazem parte de uma igreja, a igreja de pedras. Não sabem que chegou o tempo de obedecer à ordem que é dada? Sai dela, povo meu. É um chamado de amor urgente e extremamente atual. Ouviremos a voz daquele que é a testemunha fiel, Cristo Jesus, que não erra, ou, a exemplo dos líderes e membros do passado, seremos destruídos por nossa teimosia. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo o atalaia, que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ezequiel 33, 1 a 5. Estamos dando aviso. Deus tenha misericórdia do seu povo.